Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Tirando Louvor de Ouvido, o programa em que eu ensino tecladistas de igreja a tirar os louvores de ouvido em até 1 hora, mesmo sendo iniciante. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês que tocar de ouvido, como tocar de ouvido, não é uma questão de dom. Muita gente, muito tecladista de igreja, eles imaginam que tocar de ouvido na igreja é uma questão de dom. Ah, fulano tem um dom, Márcio tem um dom, não sei quem tem um dom. É justamente por isso que ele consegue tocar de ouvido na igreja. É por isso que ele consegue tirar os louvores de ouvido e, na realidade, tocar de ouvido na igreja não é um dom. Muita gente imagina que é isso. Mas não é. E hoje eu vou te mostrar por que tocar de ouvido não é uma questão de dom, mas é uma questão de método. E principalmente como qualquer tecladista, veja bem, eu disse, como qualquer tecladista consegue tocar de ouvido desde que ele tenha o método, desde que ele conheça o método, que ele saiba qual que é o caminho. O método, na realidade, nada mais é do que um caminho que você precisa percorrer. E hoje a gente vai falar sobre esse método, sobre esse caminho. Hoje eu vou te mostrar como que você vai poder fazer isso passo a passo. Meu nome é Márcio Oliveira, se você não me conhece, meu nome é Márcio Oliveira e eu ensino tecladistas a tirar os louvores de ouvido em até 1 hora, mesmo sendo iniciante. E eu sei muito bem como é que funciona isso. Eu já estive exatamente no lugar onde você está hoje. Se você não consegue, você tem dificuldade para tirar os louvores de ouvido, eu já estive exatamente nesse mesmo lugar que você. Já passei muita raiva, já sofri muito, já fiquei muito chateado, angustiado, porque eu não conseguia tirar os louvores de ouvido. Eu já estive exatamente onde você está agora. Eu achava que era impossível, eu imaginava que eu não conseguia, que era muito complicado. Ah, para mim não dá. Tantas vezes eu já imaginei falar, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir, mano, porque isso aí pra mim não dá, mano, é muito complicado. Tocar de ouvido, tirar os louvores de ouvido é muito complicado. Mas só que teve um dia que eu descobri um padrão. E quando eu descobri esse padrão, tudo mudou. Na hora que eu entendi como é que funcionava o padrão, tudo mudou. E esse padrão é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema dessa live é: por que tocar de ouvido não é um dom e sim método? E como eu descobri isso do zero? Estou fazendo uma live aqui tanto no YouTube quanto no Instagram, então às vezes eu olho para lá, olho para cá, mas é porque eu estou fazendo 2 lives ao mesmo tempo. Por que tocar de ouvido não é um dom e sim um método? E como eu descobri isso do exatamente zero? Exatamente do zero. Gente, para começo de conversa, o que significa de verdade tocar de ouvido? Tocar de ouvido, gente, primeiro passo é você conseguir descobrir o tom daquele louvor que tá sendo tocado ali. Você consegue descobrir o tom a partir de vários fatores, como por exemplo de você conhecer a escalas maiores ou menores, né? Os louvores são tocados com escalas maiores e menores. Quando você primeiro passo para você tirar os louvores de ouvido você tocar de ouvido, você descobrir o tom. Quando você descobre o tom, esse é o primeiro passo. O próximo passo é você reconhecer as melodias. Ah, cara, tá tocando um louvor lá e você... Cara, mano, eu entendi. Acho que o tom desse louvor é lá. A partir do momento que você entende que o tom do louvor é lá, que você descobre, que você tira a prova lá e você confere que é lá maior, o próximo passo é você reconhecer as melodias, os solos que são tocados naquele louvor. Às vezes você está ouvindo um louvor lá e o louvor tem um tipo de um solo. Você vai lá e tira um solo do teclado, ou você tira um solo de guitarra, ou tira um solo de qualquer um dos instrumentos que esteja tocando lá, ou até mesmo um solo de alguém que esteja cantando. Esse é o segundo passo, você reconhecer melodias. Primeiro você descobre o tom, depois você reconhece melodias e depois a gente segue para o próximo passo, que é reconhecer, descobrir as harmonias. Como assim as harmonias? Os acordes que estão sendo tocados ali, tipo como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Esses acordes que eu estou fazendo aqui são harmonias. O primeiro passo para você tirar um louvor desse de ouvido, você descobre o tom, começa a encontrar alguns solos e, por último, você descobre as harmonias. Isso sim é você tocar de ouvido. Isso de verdade é o que significa você tocar de ouvido. Tocar de ouvido é você não depender de cifra nenhuma, você não depender de nenhum site e tal. Quando na minha época eu tocava com cifra, quando eu estava aprendendo, baixava aquelas cifras ou comprava aquela cifra comprava aqueles gibizinhos, aqueles caderninhos com as cifras, e era assim, tocava por cifras. Mas quando saía um louvor novo, nossa, aí
não tinha cifra ainda, como é que fazia? Não dava para poder comprar uma revistinha que tinha cifra. Então, é isso, tocar de ouvido é você não depender de cifra nenhuma, nem de cifra, e muito importante, não depender de partitura nenhuma também, tá, gente? Não depender de partitura. Ou então não depender de cifra nem de partitura, mas também não depender de outra pessoa te passar o louvor. Às vezes você não toca por cifra, fala, não, eu não toco de ouvido, eu não toco por cifra, Márcio. Mas também você não tira nenhum louvor. O que você faz? Alguém da sua igreja lá, alguém que toca junto com você, é essa pessoa, é ela que te passa o louvor, que te passa os acordes, te passa a cifra. Então, tipo, você não toca de ouvido. Você fala, não toco por cifra, mas outra pessoa depende de outra pessoa para passar o louvor. Então, isso não é tocar de ouvido. É você conseguir descobrir o tom, reconhecer melodias, reconhecer as harmonias e não depender de cifra, de ninguém, de partitura, de ninguém para poder tocar. Por que tanta gente acredita, tanto tecladista acredita que só quem tem dom consegue tocar de ouvido na igreja? Ah, mano, só fulano que tem o dom que consegue. Por que tanta gente imagina isso? Ele imagina porque ele pensa que tocar de ouvido é você reconhecer todos os acordes. Só consegue tocar de ouvido aquela pessoa que ela, mesmo sem estar com o teclado, mesmo sem mexer, sem botar a mão no teclado, ele vai lá e ouve um louvor e automaticamente a gente já vai falando, esse acorde é Si menor, esse aqui é um Fá, esse aqui é um Sol menor, esse é isso aqui. Então, ele imagina que tocar de ouvido é isso, que é com um estalar de mágica, com um passar de um toque de mágica que isso vai acontecer. Não, gente, tocar de ouvido não é isso. Eles acreditam que tocar de ouvido é dessa forma, e não é bem assim. Ele pensa que tocar de ouvido é só reconhecer os acordes. Não. Ou então que quem toca de ouvido, quem tem é porque ele tem um dom elevado. Somente essa pessoa que tem um dom elevado que consegue. Não, mas o iniciante, quero te dizer que também qualquer pessoa iniciante, qualquer tecladista iniciante, ele consegue tocar de ouvido. Um tecladista iniciante, ele consegue. E como que ele consegue, mesmo sem reconhecer todos os acordes que estão sendo tocados ali? O acorde está sendo tocado ali e ele reconhece. Por que ele consegue tocar de ouvido? Porque o ouvido dele pode até não reconhecer, assim, do nada, assim, eu sei que acorde é esse, isso é um Fá menor, isso é um Fá menor 6. Não, o ouvido dele pode não reconhecer, mas você lembra? Ele tem o teclado para ele poder conferir. Ele não sabe que isso aqui é um Fá com sétima maior e nona, mas automaticamente ele pode conferir. Ah, Márcio, mas é só conferindo que eu consigo? Sim, um tecladista iniciante que ele não toca há muitos anos, ele consegue tirar os louvores de ouvido. Basta que ele consiga, que ele tenha um teclado claro para ele poder conferir e automaticamente reconhecer um padrão. Existe um padrão de acordes que aparecem nos louvores. Existe um padrão que é um padrão que ele vai sempre se repetir e que aparece em todos os louvores. Então é por isso que muito tecladista de igreja ele imagina, não, só consegue tocar de ouvido quem tem o dom, só tem o dom aquele cara que ouve e sabe quais são todos os acordes, aquele tecladista que ouve já vai sabendo tudo o que está acontecendo. Não, não é assim que funciona. Se você é um tecladista iniciante, você também consegue, porque você pode conferir no teclado se o acorde está certo ou não. Agora, qual é a diferença do jeito tradicional? Do jeito tradicional que muitos tecladistas imaginam que é para tocar de ouvido. Qual o jeito tradicional e qual o jeito correto de se aprender a tocar de ouvido? O jeito tradicional, como é que é? Eu já já estudei muito sobre isso. Como é que faz para poder tirar os louvores de ouvido? Eu fui nos sites no YouTube aí, por exemplo, da vida, e no YouTube, até mesmo no Instagram, qualquer lugar, tem gente falando assim, cara, para você tirar os louvores de ouvido, para você poder ficar bom, qual que é a jogada? Você vai ouvir aquele acorde aqui, tem um site no YouTube lá, tem várias aulas no YouTube lá, de um cara que ele vai lá e faz, acorde maior, acorde menor, acorde dominante, acorde maior, acorde menor, acorde dominante, acorde diminuto ou acorde meio diminuto. Então você, tem que ouvir o maior, tem que ouvir o menor, tem que ouvir o acorde dominante, tem que ouvir o meio diminuto e tem que ouvir o diminuto para você ouvir, para você poder memorizar o som de cada um desses acordes. Cara, mano, isso aí eu já tentei várias vezes. Já tentei várias vezes tentar memorizar o som dos acordes que está sendo tocado ali. Cara, mano, mas não conseguia. Você acerta um, erra outro, acerta um, erra outro. Isso é uma complicação. Esse é o jeito errado, esse é o jeito que as pessoas dizem que você tem que aprender. Ouvir um acorde e sair reconhecendo. Cara,
Não é fácil pra você sair reconhecendo. Agora há pouco eu tava assistindo um vídeo no Instagram que o cara toca um acorde aqui e aí ele ia lá e automaticamente falava primeiro grau, segundo, primeiro, terceiro, quinto e sétima menor. Cara, mano, é complicado pra você reconhecer de ouvido assim todos os acordes. Não é tão fácil, mas isso também não impede você, por você não saber isso também não impede de você tocar de ouvido na igreja. Dá pra tocar, dá pra tirar os louvores de uma outra forma. Então o jeito tradicional diz que você tem que reconhecer um acorde por vez. Você reconhece esse, reconhece o outro, reconhece todos os acordes. Não, não é assim. Esse é o jeito mais complicado. Esse jeito, muita gente acaba desistindo. Fala, mano, não consigo. Fulano, ele ouve um acorde maior, ele sabe, ó, o acorde é maior, é um acorde menor, é um acorde dominante, é um acorde meio diminuto. Dá pra reconhecer isso quando tá tocando só um acorde. Mas no meio do louvor, uma série de acordes sendo tocados, uma sequência, uma progressão de acordes, você vai falar, cara, mano, como é que eu vou reconhecer que acorde é esse somente pela progressão que tá sendo... Ó, esse aqui é tal acorde. Não dá, meu. No meio de uma progressão de acordes, é difícil você reconhecer um acorde. Ó, esse é menor, esse é meio diminuto, esse é isso, esse é aquilo. Então, a diferença do jeito tradicional de você aprender a tocar de ouvido é esse, reconhecer um acorde por vez. Reconhecer se o acorde é maior ou dominante. Agora, esse é o jeito mais difícil. Agora, o jeito mais fácil, o jeito que qualquer iniciante consegue é você... Segue o baixo, quais são as notas que o baixo está tocando. Você vai tirar um louvor lá e o baixo está tocando... Louvor em Dó maior, por exemplo. E o baixo está tocando por exemplo, um Lá. Cara, você segue o campo harmônico de Dó maior. Se o louvor é Dó e o baixo está tocando um Lá, cara, você sabendo o campo harmônico de Dó, você sabe que aquele acorde ali é um acorde de Lá menor. O mais provável de aparecer é um acorde de Lá menor. Ah, Márcio, existe casos que não vai aparecer um Lá menor quando o louvor é em Dó maior. O baixo está tocando Lá, mas não é um Lá menor. Sim, existe uma outra possibilidade. Pode ser um acorde com uma inversão do Fá, por exemplo. Fá com o baixo em Lá é uma das inversões que podem aparecer. Podem aparecer em cada local aqui vários tipos de acorde. Você viu que, tipo, se você imagina que você tem que reconhecer um acorde por vez, eu tenho que reconhecer todos os acordes. Cara, mano, isso não dá certo. Isso não dá certo. O jeito tradicional só vai acaba te chateando. Você fala, quando é no YouTube que tá lá o vídeo lá tocando o acorde maior, eu consigo reconhecer um acorde maior. Se é um acorde menor, eu consigo. Se é um acorde dominante, eu consigo reconhecer. Mas no meio do louvor, quando o louvor tá sendo tocado naquela progressão de acordes, mano, eu já nem entendo, eu não faço nem ideia se o acorde é maior, se é menor, se é dominante. Ah, não dá pra me tocar de ouvido. Não, dá pra você sim. Você consegue sim, desde que você siga esse passo a passo. Que você siga as notas que o baixo tá tocando, que você saiba o campo harmônico e não somente o campo harmônico, quais são os possíveis acordes que vão aparecer ali. Acordes do campo harmônico, as inversões, acordes emprestados. Quando você sabe esse padrão, fica muito mais fácil. Qualquer tecladista, até mesmo o iniciante, consegue tocar de ouvido. Por que finalmente você entender essa parada de não ser dom e ser uma técnica e ser um método, tipo assim, vai mudar tudo, você consegue tirar os louvores de ouvido? Porque a partir desse momento que você imagina que é dom, quando você imagina que é um dom, você fala, cara, mano, eu não tenho dom, eu sou um iniciante, eu não tenho dom, eu não consigo, mano, pra mim é difícil, mano. Ah, pra mim não dá, não consigo. Lógico, você tá no começo da caminhada, você vai imaginar o quê? Que é fácil, sendo que você não consegue reconhecer nada. O iniciante, ele pensa, cara, pra mim não dá não, mano, não dá. Mas quando você entende que não é um dom, você não tem que ter um dom, um ouvido super apurado, você não tem que ser aquele cara que toca há milhares de anos pra você poder reconhecer os louvores, reconhecer os acordes, tirar os louvores de ouvido. Não, quando você entende que existe um método, e o método é muito simples, gente, ó. Seguir o baixo, pra um tecladista iniciante você segue o baixo. Qual que é os acordes, quais são as notas que o baixo tá tocando? Primeira coisa descobre qual que é o tom. Segunda coisa quais são as notas que o baixo está tocando. Cara, eu sei quais são as notas que o baixo está tocando, cara. Eu simplesmente sigo o campo harmônico. Eu descobri o campo harmônico, já era. Sei quais são os acordes. Quando você entende isso, até o tecladista iniciante ele fala, cara, eu também posso. Qualquer um pode. Por ser iniciante, tem muita gente que imagina, eu não consigo, não é pra mim. Eu já imaginei isso, mano. Eu já imaginei, mano, tocar de ouvido não é pra mim, mano. Eu não vou conseguir, mano. Ou então, se eu conseguir, só daqui a 50 anos, 100 anos, quando eu já estiver tocando há muitos anos. Não, e não é assim. Qualquer tecladista consegue. Qual que é o maior benefício? O benefício prático de você, tecladista,
deixar de imaginar que é o dom e começar a imaginar que é um método, pensar que é um método. Cara, porque quando você pensa que é um método, você sabe exatamente quais acordes vão aparecer. Cara, tipo, não tem aquela loucura de você sair procurando. Cara, qual será que é o acorde que tá sendo tocado aqui nesse louvor? O tom do louvor é dó? Cara, mano, não sei quais são os acordes. Qual que é o acorde que pode estar tocando aqui? Ah, mano, será que é um Fá menor? Será que é um Sol sustenido? Será que é um Si bemol? Cara, isso aqui é como você procurar uma agulha no palheiro. Procura, você imaginar que é dessa forma aqui, é tipo você procurar uma agulha no palheiro. Quando você sabe qual que é o método, você tem certeza de qual que é o método, você, tipo assim, não fica procurando como uma agulha no palheiro. Você, não, tipo, não dá tiro no escuro. É, tipo assim, não é nem um tiro no escuro. Você é como se fosse um sniper. Você já vai direto. Cara, meu, o baixo tá tocando aqui, o tom do louvor é dó. O baixo tá tocando lá. Quais são os... Não vou nem falar do lá, vou falar do quinto grau aqui, que é sol. O tom do louvor é dó e o baixo tá tocando sol. Quais são os possíveis acordes que podem aparecer? Cara, tom do louvor é dó e o baixo tá tocando sol, cara, pode ser um acorde dominante, pode ser um acorde de sol natural, pode ser um acorde de sol com sétima. Tudo isso aqui você vai testando, tá? O louvor tá tocando e você tá lá, o baixo tá tocando um sol, você vai lá e ó, cara, mano, pode ser um sol com sétima? Um sol com sétima é um dos possíveis acordes. Pode ser um acorde de sol sus, que é um acorde de Fá na mão direita aqui e o baixo no sol. Pode ser um sol sus? Pode. Pode ser sim. Ou pode ser uma inversão do dó com o baixo em sol, certo? Tudo isso aqui é um método. Não é tipo assim, coisas que saiu da... Ah, mano, isso aqui saiu da minha cabeça do nada. Esse método foi um método que eu descobri tirando louvores há muitos anos. Há muitos e muitos anos. Tirando louvores, entendendo. Cara, mano, quando você entende, você acha que essa galera que toca teclado aí, que tira os louvores de ouvido a milhão, você acha que essa galera aí, tipo, mano, o cara tem um ouvido super apurado. Não, o cara sabe qual é o padrão, o que vai acontecer ali, mano, qual que é o possível acorde que aparece ali. Não é tipo assim, mano, ele imagina e vai. Não, não é assim. Os louvores eles são tocados com padrões. Os acordes vão ser sempre os mesmos. Se tiver um acorde que é um acorde emprestado, vai ser sempre o mesmo. Pode ter uma modificaçãozinha no acorde ali. O acorde é um acorde de dó maior, mas ele está fazendo dó com sétima maior. Ou é um dó maior, ele está fazendo dó com sétima maior e nona. Mas o que te importa, como diz o Chaves, né? O que te importa é que seja um acorde maior. E é isso que você tem que entender. Existe um padrão. Os acordes não são aleatórios. Não são aleatórios. Quando você entende isso, é como se for dar um tiro certeiro, é um tiro de sniper. Você sabe qual que vai ser o acorde. E como que isso faz te evoluir? É mais fácil você aprender assim, a partir do método? Isso aí te faz você aprender, evoluir sozinho? É mais fácil, é mais rápido do que você tentar evoluir sozinho? Cara, tentar evoluir sozinho é muito erro, gente. Tentar evoluir, descobrir os louvores de ouvido ali sozinho, é muito erro, porque você não sabe quais são os caminhos. Existem caminhos harmônicos que, assim, existem possíveis acordes que vão aparecer. E você fala assim, cara, mano, eu vou tentar descobrir sozinho. Não. Você pode até tentar, mas você vai errar muito. E quanto tempo você está disposto a errar? Quanto tempo você está disposto a ficar chateado? Cara, mano, não é esse acorde. Ai, meu Deus. Tá bom, lá vai eu, vou descobrir. Não é o Fá maior? Não é. Puxa vida, não é o Sol. Você não sabe, se você não sabe qual que é o padrão, quanto tempo você está disposto? Dá pra poder evoluir sozinho, procurar sozinho? Dá sim. Mas assim, quanto tempo você tá disposto a investir nisso? Será que você não vai se chatear no caminho? Pô, eu conheço tanto tecladista que fala assim, que era tecladista, que falou assim, cara, mano, eu tinha vontade de tocar, eu tocava na igreja, mas eu vi que, mano, pra mim não dava, eu tentava, não sei o quê. Fiz até aula, mas não consegui. O professor não conseguiu me explicar como é que funciona. Quanto tempo você tá disposto a investir o tempo sozinho pra ver se você consegue nisso? Sozinho pode ser mais complicado, porque não é intuitivo você olhar pra... Tipo assim, você pode até entender, cara, eu tô tocando louvor em dó, mas os acordes são dó, o ré menor, o mi menor, o fá, o sol, o lá menor e o si meio diminuto. Você pode até entender isso. Cara, mas não é intuitivo você entender que vão aparecer outros acordes.
Cara, você não vai conseguir tirar os louvores de ouvido na igreja, assim, sabendo somente os acordes do campo harmônico. Alguns louvores você consegue. Um louvor, um worship, um hino da harpa, um louvor que é mais simples. Cara, você consegue louvores mais simples. Mas louvores mais complexos, se você for imaginar que é só os acordes do campo harmônico, você não consegue. Não é intuitivo você olhar pra, tipo assim, você imaginar, cara, quais são os outros acordes? Você sabia que existem outros acordes que vão aparecer? E assim, eles não aparecem do nada. É uma regra, existe um padrão. Esse padrão é o que eu tô querendo dizer pra você desde o começo dessa live. Cara, existe um padrão de acordes que vão aparecer. Padrão de outros acordes que aparecem para complementar aqueles acordes de campo harmônico. Se você tenta evoluir sozinho, tenta descobrir sozinho, pode ser que você acabe desistindo, como tanta gente desiste. Fala pra mim, quantos tecladistas você conhece ou quantos músicos você conhece que, tipo, você via que o cara tinha um talento, até gostava de tocar, mas aí, tipo assim, ele acabava não desenvolvendo, não tinha ninguém que explicasse pra ele, e o cara vai lá e fala assim, mano, não é pra mim não. Desiste. Então, é complicado. Se você continuar acreditando no mito ou no dom, você prefere acreditar em quê? No mito ou no dom? O mito é que tipo assim, ó. Mano, dá pra poder tocar de ouvido qualquer pessoa, qualquer tecladista que tá aprendendo ali, desde que ele saiba fazer os acordes, sabe fazer alguns acordes, algumas progressões, ele consegue tocar de ouvido na igreja. Cara, é totalmente possível. Totalmente possível. Se você continua imaginando que todo mundo só consegue tocar de ouvido se for o dom, você sabe o que vai te acontecer? Você vai falar que você vai imaginar que você é incapaz. Cara, eu não consigo, mano. Eu não consigo descobrir quais são os acordes. Eu sou incapaz. Porque às vezes você até conhece um músico que toca há menos tempo que você, mas já tá tirando os louvores de ouvido, já toca os louvores de ouvido na igreja. Às vezes o cara toca já em um nível que a irmã começa a cantar lá na igreja lá, ele descobre descobre ali qual que é o tom e já sai tocando. Pode ser que não toque perfeitamente e tal, mas ele já sai tocando. E você, às vezes, tem dificuldade de tirar até um louvor que tá sendo... Você tá em casa ali pra tirar um louvor no YouTube e você não consegue descobrir quais são os acordes. Então, gente, às vezes, se você continuar imaginando que é um dom tocar de ouvido, você pode pensar que você é incapaz, que você não consegue, que o músico ali da sua igreja também é muito melhor do que você. Às vezes ele toca muito menos tempo e você acaba desistindo. E quando você desiste, tá tudo bem, você não quer tocar, quer desistir? Desiste. Mas, quando você desiste, meu irmão, o ministério de louvor na sua igreja perece. Às vezes só tem você de tecladista lá, né? Às vezes só tem você que toca lá e se você fala, mano, não, pra mim não é pra mim não, mano. Quando você desiste, quando você, tipo, Deus entregou na tua mão essa parada de você tocar de ouvido tocar na igreja, e você desiste, você fala, cara, mano, não dá, pra mim não dá, mano, eu não consigo, eu sou incapaz. Mano, várias vezes já pensei nisso. Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de tocar teclado na igreja, mano, porque, mano, não consigo. Não dá, mano, pra mim não entra na minha cabeça. Cara, mas é aquilo, se você para, você simplesmente tá parando um ministério que Deus colocou na tua mão. O ministério de louvor da tua igreja vai, tipo assim, vai brecar, vai parar, porque você tá desistindo. É aquela história é como aquela história que Deus falou pra Josué, né? Falou pra Josué, cara, mano, 3 vezes, mano, cara, não temas, seja forte, não temas, seja corajoso, não temas, não tenha medo. As 3 vezes, cara, não temas, mano. Pode ser até complicado, mas se você imagina que, cara, pra você não dá, somente quem tem um dom, você acaba não tocando de ouvido mesmo. Cara, você precisa ser forte, você precisa ser valente, assim como o Senhor falou pra Josué, você precisa ser forte, não tema, seja forte. Não tema, seja valente, não tema, seja destemido, não tenha medo, cara. Qual o melhor momento pra você investir, cara, nessa parada de começar a tirar os louvores de ouvido? Qual o melhor momento? Cara, eu sempre digo que o melhor momento foi, tipo, a semana passada. Foi ontem. O melhor momento sempre já passou. O melhor momento sempre já passou, mas o segundo melhor momento é hoje. Se você começar a entender essa parada hoje, se você tirar isso da sua cabeça que somente tecladista que tem um dom consegue, cara, você consegue. Você também vai conseguir. Quer um exemplo? Eu também não conseguia, eu achava que eu não conseguia. Mas aí quando eu comecei a tirar alguns louvores, aí eu vi padrões se repetindo. Eu imaginava que pra mim não dava. Mais uma vez eu tirei um louvor. Tem um CD do Kirk Franklin, um DVD do Kirk Franklin,
Eu era líder de adolescente na igreja, assim, a gente tocava uns louvores, assim, mais legais, assim. A gente tava tocava muito louvor, assim. Mas daí eu falei, virou uma febre, assim, Kirk Franklin. Década de, tipo assim, os anos 2000 e alguma coisa, assim, virou uma febre. E aí eu, que era líder de adolescente, falou, mano, vamos tocar os louvores do Kirk Franklin. E aí eu comecei a tentar tirar alguns louvores. E aí comecei a tirar alguns louvores e eu lembro que eu tirei um louvor chamado Something About the Name Jesus. Que você pode até não conhecer, mas é de um CD chamado No Nation. O louvor falava assim, ó. Something about the name Jesus. Something about the name Jesus. Is the sweetest name. Cara, esse louvor, tipo assim, pra você entender a progressão do louvor, dos acordes, é um dó, depois o tom dele é dó. É um dó, depois um sol com baixo em si, depois vem um lá menor com sétima, depois vem um sol, um dó com baixo em sol, aí vem um fá maior, um dó com baixo em mi, um ré menor, um sol e aí volta de novo. Começa o louvor de novo, faz esse... Segue esse padrão. Cara, eu tirei esse louvor, eu falei, cara, fiquei, tipo, muito feliz, muito... Cara, mano, consegui tirar um louvor, entendi, tem uma inversão de acorde aqui. Fiquei super feliz. E aí depois eu fui tirar uma outra música desse mesmo CD, só que o tom da música era Fá maior. Essa que eu tirei agora era em Dó maior, a outra era em Fá maior. E o nome da música era Leon Me. Não sei se o nome desse era. Tipo, só sei que na música em si, no CD, não tinha esse trecho, mas eu era fascinado pelo Kirk Franklin. Aí eu fui lá e comprei um DVD. E os caras no DVD, do Kirk Franklin no DVD, ele tocava essa mesma música Leon Me, não sei qual é o nome da bexiga da música, só sei que ele fazia isso aqui, ó, no ao vivo. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Tô cantando todo o tom. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. A música era mais ou menos assim, eu tô cantando fora do tom. Mas aí, tipo, eu já tinha tirado o Something About the Name Jesus. E, tipo assim, quando eu ouvia Leon Me, os caras fazendo no ao vivo, eles faziam essa parada aqui, ó, os acordes do campo harmônico ia caindo. Eu falei, cara, mano, a outra música do CD também faz essa mesma parada. A outra música do CD também faz essa mesma parada. E aí, só que os tons eram diferentes. A primeira do Something About era em Dó e a segunda música era em Fá. Aí o que eu fiz? Falei, cara, mano, então é tipo um padrão, seguir esse mesmo padrão. O que ele tava fazendo aqui em Dó, ele somente mudou o tom da música pra outra música, que era a Fá, e ele fez o mesmo padrão, só que em Fá. Aí eu fui buscar, descobrir quais eram os acordes. Eu falei, caraca, mano. E aí eu descobri que, tipo assim, cara, somente eu entendendo o padrão, as músicas eram em tons diferentes, mas eu entendi o padrão, falei, cara, mano, dá pra poder tirar os louvores de ouvido, mano, eu consigo tirar outro louvor. Mal sabia eu que esse mesmo padrão de acordes que vai caindo aqui, ó, era um padrão de música de música não, era um padrão de sequência de acordes, de campo harmônico, de progressão de acorde, que, tipo, era um padrão que se repetia em tudo, velho, em tudo. Tipo, naquela década de 90, de 2000, todo mundo tocava as músicas assim. Então, tipo assim, como um farol que brilha Opa, tom. Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flete que assento ao véu. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Mano, e tipo, na igreja os caras tocavam esse padrão de louvor. Na igreja, assim, os louvores, as pessoas, os cantores da época, sei lá, tocavam nesse padrão. Eu tirei a música do Kirk Franklin nesse padrão. Cara, até mesmo as músicas secular tocava nesse mesmo padrão. Um padrão que ia caindo, descendo. Eu falei, opa! Descobri uma parada. Eu tocava, se a gente, na época, tocava aquela música do Guarda-Costas. Mano, eu falei, puxa, é tudo que tá todo mundo faz essa parada.
Então, foi uma coisa que, tipo assim, foi um divisor de água na minha vida. Mesmo, eu era um tecladista iniciante, eu não entendia nada, mas assim, eu descobri um padrão naquela música do Something About the Name Jesus, e esse padrão eu consegui replicar em outras músicas. E aí, tipo assim, por ser um padrão que todo mundo tocava, todo mundo fazia nos louvores, hoje em dia é mais difícil você encontrar isso. Talvez seja uma questão de épocas, assim, sabe? Naquela época, todo mundo escrevia música assim. Todo mundo escrevia louvor assim, seguia esse mesmo padrão harmônico. Tipo assim, hoje em dia pode ser até um pouco mais difícil você encontrar. Mas tipo, você encontra: eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. Mano, foi um padrão que eu descobri. E aí toda vez que eu tirar, eu ouvia um louvor de ouvido que eu ia tirar, que tinha aquele padrão, às vezes não tinha o padrão inteiro, assim, tinha só os primeiros 4, 5, 6 acordes, mas assim, eu descobri que aquele padrão era uma coisa que se repetia. Cara, até mesmo eu iniciante. Eu mesmo iniciante, eu descobri que essa parada é uma coisa que se repetia. Eu falo, cara, então isso é um negócio que é, tipo assim, é um oceano se abre na nossa frente. Que existe um padrão, e esse padrão é, tipo assim, são os padrões que vai te fazer você tocar de ouvido muito mais rápido. E pode ser que você aí tá assistindo essa live e você fala assim: pô, Márcio, mas eu já tentei, cara, já tentei descobrir padrão, já assisti aula de fulano, já assisti aula de Betrano, já assisti vários vídeos, cara, mas eu não consigo entender. Cara, não entra, eu acho que eu não tenho dom. Tem realmente pra tocar de ouvido na igreja, precisa ter o dom. E eu tô aqui pra te dizer mais uma vez: não tenho dom. Eu compreendo perfeitamente isso que você imagina. Porque eu também já me sentia assim. Tipo, eu vi os outros. Mano, na minha igreja tinha uns caras que tocavam há mais tempo. Cara, eu ficava chateado, mano. Porque eu vi os caras tocando. Os caras não tocavam assim, não tocavam espetacularmente bem. Mas, cara, as irmãs começavam a cantar, alguém começava a cantar, o cara lá e saía tocando louvor. Era o Ademir que tocava violão na época na minha igreja. E eu falava assim: caramba, mano, será que eu sou burro, mano? Puxa vida, mano, eu não consigo, mano. Tentava, dependia do Ademir tá tocando, eu ficava olhando pro braço, que eu sei tocar violão, e eu ficava olhando pro braço do violão pra eu poder descobrir quais eram os acordes que ele tava tocando. Cara, eu me achava incapaz, eu falava assim: cara, mano, não dá, mano, essa parada aqui, ó, não é pra mim. Mas só que toda vez que eu pensava essa parada não é pra mim, vou desistir, eu lembrava que um dia eu tava numa igreja, olha só, eu tava numa igreja, eu tocava contrabaixo e tal. E aí, nessa igreja, apareceu uma pessoa, Deus usou uma pessoa para poder falar comigo e falou: olha, você vai tocar aquele instrumento que é assim. A irmã era tão simples assim, era assim, eram pessoas muito simples. Ela falou: você vai tocar aquele instrumento que é assim. Ela nem sabia explicar que instrumento que era. E eu falava assim: cara, se eu tô aqui, foi Deus que me colocou. Toda vez que eu ficava chateado, eu falava: não, Deus me colocou aqui, mano, eu vou seguir firme, vou continuar firme nessa parada, mano, não vou desistir. Então eu compreendo perfeitamente que você fala assim: ah, eu não consigo, mano, pra mim não dá, mano. Eu entendo que você fica frustrado, eu entendo que você fica chateado quando você vê os outros tocando com facilidade. Às vezes você se acha incapaz, eu também me achava incapaz. Mano, eu tinha tanta vergonha, o Ademir tava tocando lá, eu tinha tanta vergonha de tocar ao vivo, assim, com os caras ali, que eles já saíam tocando as músicas ao vivo, né? E eu, tipo, super otário, não conseguia. Mano, eu tinha tanta vergonha de errar ao vivo, que, claro que eu ia errar, que eu abaixava o volume do teclado. Na hora que, tipo, a música tava rolando, que eu não sabia quais eram os acordes, ele tava lá tocando e eu não sabia quais eram os acordes às vezes. Não sabia qual era o próximo acorde. Mano, eu abaixava o volume do teclado. E os caras: não tô te ouvindo. Eu: não, tá bom, tá alto. Mentira, mano. Eu que tinha baixado o volume. Olha eu mentindo dentro da igreja. Olha o irmão mentindo dentro da igreja. Mas eu abaixava o volume de vergonha. Eu tinha vergonha, porque eu sabia que eu estava fazendo os acordes errados, que eu ia errar. Provavelmente eu acertasse um ou dois, mas eu ia errar. Então eu abaixava o volume, de vergonha. Ou então eu fazia o clássico, né? Tipo, não sabia quais eram os acordes, e eu lá e fazia aquele strings, ligava os strings, né? Aquele som de violino. Aí o som de violino, só de cordas assim, eu ia acompanhando. Aí o cara pode ser até paraplégico, né? Que o tom da música é lá, e ele toca aqui só, aperta só o lá aqui, e vai até o final, tipo, tocando só isso. Então, gente, eu também passei por esse tipo de coisa. Mas o que você precisa entender é que todo louvor, ele segue padrões harmônicos. O que é padrão harmônico? São acordes que vão se repetindo. Como eu falei das duas músicas do Kirk Franklin, da música do Guarda-Costas, da música do Eu Permiti o Vento, Remove a Minha... Não é Remove a Minha Pedra, sei lá qual é o nome da música aqui. Mestre, eu preciso de um... Sei lá qual foi a música que eu falei aqui. Eu sei que é...
Existem padrões, os louvores eles se repetem em padrões. Então, quando você entende os padrões, acaba ficando mais simples. Todo louvor segue padrões. Se você é uma pessoa que é iniciante, até mesmo iniciante consegue. Qualquer pessoa consegue quando ele entende o padrão. Eu mesmo era um exemplo de quem não tinha dom, cara. Realmente não tinha dom. Mas eu insisti. Eu observei, comecei a olhar, tira um louvor, tira outro. E não foi assim de um dia para outro, foi muita demora. Foi muito erro e acerto para eu poder conseguir. Mas quando eu comecei a olhar, eu falo, cara, mano, isso aqui tá se repetindo. No outro louvor tinha isso, nesse louvor tem isso. Então, eu entendi que, eu não precisava ter um dom. Cara, até hoje, às vezes o cara toca. Lógico, tem acorde que eu reconheço, mas às vezes o cara faz um acorde no teclado lá, uma aranha lá. Cara, você acha que eu consigo descobrir de ouvido? Não consigo. Eu tenho que colocar a mão no teclado. Assim, eu não consigo ouvir automaticamente sem colocar a mão no teclado. Mas se eu colocar a mão no teclado, opa, é maior, é menor, tem uma quinta aumentada, tem uma quinta sétima, tem isso, tem aquilo, tem nona, então eu descubro colocando a mão no teclado. Que é isso, a gente toca teclado. Então, nada mais justo do que, não sei qual que é o acorde, eu vou descobrir no teclado, gente. É simples. Se você continuar acreditando que, que é um dom e que não existe um método que é replicável pra você que mora em qualquer lugar aí, mano, pra você que, tá em qualquer estágio do teclado, é replicável pra qualquer um. Eu consegui. Se você continuar acreditando que é um dom, dificilmente você vai buscar um passo a passo, vai buscar um método e nunca vai sair do lugar. Quando você muda essa chave, você fala assim, cara, mano, vou começar a descobrir qual que é a parada, o que tá acontecendo, quais são os acordes possíveis, porque são possíveis acordes. Quando você descobre quais são os possíveis acordes, você começa a ver de verdade, você começa a falar assim, não precisa ter dom, não precisa tocar milhões de anos, não precisa de nada disso. É só ter um método replicável. Cara, eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade nisso. Cara, na minha família não tem músico. Na minha família não tinha músico. Eu tenho um tio por parte de pai que ele toca sanfona, toca acordeon. Mas, eu nunca tive contato nenhum com ele, que ele mora na Bahia e eu moro aqui em São Paulo. Então, eu nunca tive contato, nunca sequer peguei num acordeon, na sanfona pra poder tocar. Tenho muita vontade, mas eu nunca sequer toquei nela. Então, eu não tinha teclado, ninguém na minha família era músico, para começo de conversa. Cara, eu nunca fiz aula, não tinha grana para poder pagar aula, tá? Não tinha grana para poder pagar aula e também não tinha teclado. Mano, o teclado era muito caro. Como o teclado hoje é caro, né? Mas era muito caro na minha época, assim. Como eu tava aprendendo. Eu tocava com o teclado emprestado de um amigo meu chamado Hermes. Eu dependia do teclado do Hermes para poder tirar os louvores. Ele era regente na minha igreja lá. Então ele ia lá e me prestava o teclado. Era eu que tocava. E aí o teclado ficava um tempo com ele, que aí iria tirar as vozes do coral. Ele tirava as vozes no teclado para poder passar para o pessoal do coral, e aí depois o teclado ficava comigo para eu poder tirar a harmonia e tocar no culto. Gente, não tinha músico na minha família que me ajudasse, eu não era de uma família de música, eu nunca tive grana para poder fazer aula. Eu tocava com teclado emprestado. Eu comecei do zero, mas eu consegui. Por que você acha que você também não vai conseguir? É só você seguir o método. O jeito errado que muitos tecladistas tentam fazer para tirar os louvores de ouvido, como que é? Cara, é depender de cifra. Tudo bem que você tá no começo, eu entendo se hoje você depende de cifra, beleza, mas se você já sabe alguns acordes do campo harmônico, sabe ali, por exemplo, no campo harmônico de Lá, é Lá, primeiro grau, o segundo grau, o quarto grau é Ré e o quinto grau é Mi. Lá, Ré, Mi. Se você sabe que aquele louvor que você vai tirar é na tonalidade de Lá, cara, tenta descobrir quais são os acordes. Tenta descobrir, cara, eu sei que vai aparecer um Lá, vai aparecer um Ré, vai aparecer um Mi. Você precisa começar a se forçar essa parada. Você tem que parar de ser dependente da cifra. Tudo bem, tentei, não consegui, achei dois acordes, achei três, achei alguns, mas só que tinha alguns que eu não conseguia descobrir. Dá pra poder ir procurar na cifra? Dá, não tem problema. Vai lá na cifra, procura. Descobriu qual que é? Top das galáxias, é isso aí. Vai lá, mas só que você entende que você não tocou totalmente dependente da cifra. Você, tocou, você se esforçou pra essa parada, encontrou os acordes, só aquele que tava muito difícil, que você dependia da cifra. Eu passei por isso, eu fiz isso. Só que tem gente que fala assim, não, mano, eu não vou mais depender de cifra, não vou tocar mais com cifra. Mas aí a regente fala assim, tecladista, dá pra você tirar aquele louvor lá? Aí ele fala, não, mano, eu vou tirar, mas só esse aqui eu vou tirar com a cifra, mano. O próximo eu vou tirar de ouvido. Aí depois ela passa um outro próximo e fala,
Não, esse eu vou tocar com cifra, mas o próximo eu vou te tentar tirar de ouvido. O próximo vai protelando, vai empurrando, tipo assim, só esse, só mais esse, só mais esse. E não consegue. É aquela história, vai deixando pra amanhã, e às vezes o amanhã nunca chega. Um outro jeito errado é acreditar que você precisa decorar o som de todos os acordes de ouvido. Você não precisa decorar. Gente, ó, eu toco de ouvido na igreja, toco tudo quanto é tipo de louvor, fácil, louvor difícil, louvor complexo, e eu não consigo muitos acordes ouvir lá, que acorde que o cara tá fazendo, ele vai lá e toca, e eu de ouvido falo, ó, isso aqui é um si bemol com sétima e nona e décima terceira. Não consigo, não é todos os acordes que eu consigo. Não é todos os acordes que eu consigo, mas eu consigo tirar? Não é porque eu não consigo reconhecer de ouvido que eu não consigo usar o artifício do teclado. Eu vou lá no teclado, descubro. Opa, esse acorde tá parecendo com isso. Deixa eu ver se tem a sétima. Ah, ele botou sétima. Ah, tem quinta, tem a quinta aumentada. A quinta é aumentada? Não é? Então eu consegui descobrir, eu consigo. O jeito errado é você imaginar que assim, mano, eu tenho que decorar o som de todos os acordes de ouvido primeiro e ir para aquele tutorial do YouTube achando que você tem que decorar todos. Não, você não precisa decorar todos. Você só precisa entender qual que é o padrão, quais são os possíveis acordes que aparecem. Um outro erro dos tecladistas é ficar esperando o talento aparecer. Tipo assim, ele vai tocando de ouvido, tocando de cifra. Aí ele fala assim, mano, um dia o talento vai vir, um dia eu vou conseguir, um dia meu ouvido vai se abrir e eu vou conseguir ouvir os acordes, mano. E ele ora, e às vezes ele fala, Deus, me ajuda, igual. Você tenta orar, você ora e pede pra Deus te ajudar, mas ele fala, pô, Márcio, você tá orando, mas você não tá tentando tirar nenhum louvor de ouvido. Você não tá tentando nem tocar o sino da harpa de ouvido. Você precisa, se esforça um pouquinho aí. Então, não adianta você ficar tentando, imaginando que o talento vai aparecer. Esse é o jeito errado. Só que também existem os três jeitos certos. O primeiro jeito certo é observar os padrões recorrentes, as sequências que vão se repetir. Existem sequências, gente. Os louvores não são tocados com acordes aleatórios. São sequências que vão se repetir. Esse é o primeiro dos jeitos certos. O segundo jeito certo é aplicar o método, que é um método replicável. Esse método de você entender que, cara, o campo harmônico, qual que é o louvor é dó? O campo harmônico são os acordes do campo harmônico de dó? Beleza. Mas quais são os outros acordes que você vai poder usar para tocar um louvor na tonalidade de dó? Vou usar os acordes do campo harmônico de dó, mas também pode ser que, por uma eventualidade, eu vou ter que usar também as inversões. As inversões vão aparecer. Então você sabe qual que é o método. O método é aquele, ó, cara, são os acordes do campo harmônico. Os próximos acordes que vão aparecer são as inversões. Os próximos acordes que vão aparecer são os acordes emprestados, tipo, no louvor em dó, pode aparecer, o dó é dó maior, né? Então você tem um acorde de dó maior, tem um fá maior e tem um sol maior. São esses três acordes maiores. Mas é possível também aparecer outros acordes maiores. Fala, pô, Márcio, como assim o louvor é em dó maior, mas também é possível aparecer outros acordes maiores? Cara, no louvor em dó maior, pasme-se, no louvor em dó maior, é possível você aparecer no louvor em dó maior um si bemol maior. É possível também aparecer no louvor em dó maior um sol sustenido maior ou um lá bemol maior. Cara, como assim? Como assim? Sim, é possível. São acordes que são emprestados. No louvor em dó maior, você não vai encontrar somente os acordes do campo harmônico. Você pode encontrar outros acordes que não fazem parte do campo harmônico. Si bemol, um acorde emprestado. Sol sustenido ou lá bemol, também é um outro acorde emprestado. Entendeu? Você precisa entender que são esses acordes que vão aparecer. E outra coisa, praticar pequenas sequências. Pequenas sequências simples toda semana. Como, por exemplo, aqui, ó. Vou te dar uma dica aqui, ó. Louvor em dó maior. Começa nos hinos da harpa. Você vai pegar aqui, ó. Sol, tal, cá. O louvor em dó maior. Quais são os possíveis acordes maiores que você vai usar ali? Começa nos maiores, simples. Dó maior, fá maior e sol maior, beleza? O louvor em dó maior. Mas se o louvor for em fá maior, Márcio, eu vou fazer qual? Os mesmos possíveis acordes. O primeiro, o quarto e o quinto grau. Em dó é o primeiro. Em o fá é o quarto e sol é o quinto. Em fá é o primeiro. Si bemol é o quarto e dó é o quinto. Sol, solta o cabo da nau, toma o rei, foi pro quarto grau nas mãos e navega com fé em Jesus. Testa nesses três. Aí sabe o que você faz?
muda o louvor de tom. Aqui, ó. Faz igual eu fiz na música do Kirk Franklin lá. Aliás, fiz obrigado, né? Porque a música mudou o tom. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, ó, 4º grau. E navega, 1º grau, com fé em Jesus, 5º grau. Aí você vai mudar de louvor. Sabe o que você faz? Pega um outro louvor e, sei lá, vou pegar aqui. No jardim Jesus Cristo clamava. Tipo, no jardim, é um tom em, sei lá, em Lá maior. Qual que é o 1º grau? Lá maior. Qual é o 4º grau? Ré. Qual é o 5º grau? Mi. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Quando você faz essa parada aqui, você treina essa jogadinha aqui, o seu ouvido começa a ficar aguçado, o seu ouvido começa a prestar atenção no que está acontecendo. Então você vai pegar esse mesmo hino da harpa, pega o hino da harpa que você conhece, não usa esses que, se você não conhece esses que eu fiz aqui agora, o que eu acho difícil, mas pega um hino da harpa que você conhece. Ou então um louvor worship, que é um louvor que você conhece, que tem poucos acordes. O acorde de 1º grau, o acorde de 4º grau, o acorde de 5º grau. E você tenta tocar esse louvor, toca esse louvor em todos os tons. Então o louvor que é em Dó maior, você toca ele em Dó, com os acordes do campo harmônico de Dó. Dó, toca o Fá, toca o Sol. Treinou em Dó. Depois você treina, por exemplo, em Si bemol. Depois você treina em Fá. Treina esse louvor em vários tons. Treina o louvor que você já sabe tocar ali de 2, de 3, de 4 acordes. Treina em vários tons, porque você vai começar a treinar o seu ouvido. O seu ouvido vai começar a ficar aguçado para prestar atenção nas diferenças. O seu ouvido vai perceber as diferenças entre os acordes. Então, o segredo é esse. Márcio, estou no começo. Não sei muito bem. Começa treinando isso. Começa pelo básico. Ó, gente, nesse vídeo aqui, nessa live, você aprendeu hoje que o mito do dom trava a evolução do tecladista. Você ficar imaginando que só toca de ouvido quem tem o dom, cara, mano, isso aí é uma mentira que contaram pra você ou que você imagina. Não é, isso aí não é verdade. Quando você tem um método que você sabe quais são os possíveis acordes que vão aparecer, cara, o método te liberta. Qualquer tecladista, até mesmo iniciante, consegue. Hoje você aprendeu isso. Você também aprendeu que tocar de ouvido é simples, quando você sabe observar as repetições. Quando eu falei aqui pra você poder testar essa parada dos hinos da harpa em todos os tons, é repetição. Quanto mais você repete, mais o seu ouvido aprende. Mais o seu ouvido aprende, mais o seu ouvido aprende. É o mesmo exemplo da música do Kirk Franklin lá, da Leon Me e da outra técnica, da Leon Me e da Something About the Name Jesus. Cara, quando você vê 2 louvores diferentes, mas o meu ouvido já reconhecia. Eu sofri tanto pra tirar o Something About the Name Jesus, Something About the Name Jesus. Sofri tanto pra tirar o louvor que, tipo assim, meu ouvido acostumou. Quando eu fui ouvir a outra lá, Leon Me, I love you, I love you, I love you. Tô cantando fora do tom, tá? Mas quando eu ouvi a progressão, o meu ouvido já reconheceu. Eu falei assim, caramba, é aquela progressão que eu tirei. Eu nem chamava de progressão, né? Eu falava, é aquela sequência de acordes que eu ouvi naquele louvor lá, mano. Será que vai dar certo? Quando eu fiz a sequência na tonalidade de Fá, que eu tive que sofrer para descobrir quais eram os acordes do campo harmônico lá de Fá, a progressão, mas na hora que eu descobri quais eram os acordes, bingo, deu certo. Então, gente, o método é esse aí, ó, repetições. Esquece essa parada de você imaginar que é só dom. Não é tecladista que tem um dom, é quem repete. Se você gostou desse vídeo, mano, cara, mano, siga o Tirando Louvor de Ouvido, siga esse podcast aqui, ó, siga o Tirando Louvor de Ouvido, comente aqui de 0 a 10 o quanto você acreditava que tirar louvor de ouvido era tipo dom ou era técnica. Quanto você imaginava que era dom? Você imaginava que, ou você não imaginava que era dom nenhum, ou você imaginava que tudo era dom, ou que você ia demorar muitos anos pra poder conseguir tocar. Se você gostou desse vídeo, meu, cara, compartilhe com alguém que precisa saber isso e já se inscreva que nos próximos episódios eu vou demonstrar passo a passo pra tirar os louvores de ouvido. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, tchau.